Tudo bem, ó, Rogério. Obrigada, viu, por estar aí me recebendo para a gente trocar umas palavrinhas sobre a lei de abuso de autoridade, especificamente sobre o crime de carteirada. Tá? Legal, eu que agradeço a sua participação. Aliás, foi um dos posts mais compartilhados nas minhas redes, posts onde eu anuncio lives. A galera adorou. Isso mostra as tuas forças aqui nas redes sociais, como professora, como juíza. Antes de você se apresentar, deixa eu aqui pedir para quem nos assiste, Ruth, perguntar se estão conseguindo ver direitinho, se a imagem está boa, se o som está bom, se vocês puderem dar um feedback para nós, até porque depois que começar o bate-papo, como eu sempre faço, eu gosto de desativar os comentários para não travar a live. Deixa eu ver aqui, ó, tá ok. Pelo que eu estou vendo, o feedback tá bom. Deixa eu ver aqui. Você está reconhecendo alguém aí já da tua região, não? Na verdade, está passando tão rápido que eu não estou nem prestando muita atenção. Mas, pessoal, se aqui, alguém aí quiser dar um oi, Aline, viu? A Aline é uma colega sua da Magistratura Federal. A Aline também excepcional, professora, juíza federal da região norte, acho que a Aline tá. E você sabe que eu encontrei a Aline, né, a primeira vez que eu a vi foi em Santarém, na verdade foi em Alter do Chão, no Pará. Foi lá que eu conheci pessoalmente a Aline. A Aline é fenomenal também. Gosta de tributário, então não precisa falar mais nada, né? Bom, a Aí galera a gente aqui já tá dando... desconfia. Eu fiz uma brincadeira esse final de semana, eu coloquei uma pessoa lendo um livro de tributário, o material é mais ou menos como eu estudava. Eu vou... Então, olha, acho que o feedback está positivo, Ruth. Então, vamos lá. Eu vou pedir o seguinte. Ela está no Nordeste, ela está na quinta, é isso que ela falou. Deixa eu ver aqui, ó. A Aline falou Nordeste, agora ela já está na quinta região, é isso? Então, está no Nordeste, legal. Então, vamos lá. Ruth, como eu sempre faço, eu vou pedir para você se apresentar aqui nas minhas redes. Eu sei que muitos já te conhecem, muitos já te seguem. Então, se você puder se apresentar e depois a gente começa o bate-papo. Tá bom. Então, para mim, a imagem tá cortando de vez em quando, tá? Se acontecer isso com o meu vídeo, você fala também, que a gente tentar iniciar a live já direitinho. Bom, vamos lá. De novo, obrigada, professor Rogério, tá? Por aceitar o meu convite, gente. Eu que fui atrás do Rogério aí, que humildemente aceitou. E eu tô dizendo assim, ele tá sendo modesto, viu, galera? Porque ele tá dizendo que foi muito compartilhado, mas até parece que não ia ser, né? Sendo do canal aí do professor Rogério, que já é nosso professor há anos. Não sei se é muito bom dizer que você foi meu professor, né? Que já passaram vários anos. Eu comecei cedo. Bom, da época do LFG, né? Que a gente assistia, tinha aula remota e a gente assistia lá presencial, num localzinho. E eu assisti LFG em Fortaleza, Ceará. Eu sou natural de Fortaleza. Fui promotora de justiça por quase 6 anos no estado de Tocantins. E hoje eu estou na magistratura, né? Bom, acredito que muitos já devem me conhecer, porque eu também já era docente na época, mas para quem não me conhece, eu sou a professora Ruth Araújo Viana, atualmente estou como magistrada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E é isso, acho que não precisa falar muito não, né? Não, já está ótimo, já mostra um histórico de aprovação. Foi promotora de justiça e agora juíza de direito no estado do Rio Grande do Norte. Muito legal. Ruth, nós vamos bater um papo sobre a lei de abuso de autoridade, mais especificamente o crime do artigo 33, o crime de carteirada. Mas eu queria antes aqui desabafar o seguinte. Eu tenho vergonha, como promotor de justiça, tenho vergonha de saber que a nossa legislação precisou tipificar o comportamento criminoso carteirado. Sabe? Será que o nosso legislador precisava efetivamente? Porque quando você pensa no comportamento carteirada, você pensa numa sanção disciplinar, você pensa numa atuação das corregedorias, você lembra do princípio da intervenção mínima,
o direito penal é subsidiário, o direito penal é fragmentário. O direito penal só intervém quando os outros ramos não dão conta do recado. E quando eu penso em carteirada, eu penso que o direito administrativo sancionador é suficiente. Então, para que a carteirada configurar um crime, né? Aí eu penso, será que as nossas corregedorias atuaram com a eficiência esperada? O que você acha? Você acha que a carteirada tinha que ser crime? Já era tempos que a sociedade merecia o tipo penal da carteirada? Ou nós precisávamos exigir o maior rigor das corregedorias punindo disciplinarmente esse comportamento? Olha, Rogério, eu concordo com você no sentido de dizer que o direito penal, né, sendo a última ratio, não era para estar se preocupando com esse tipo de conduta. Eu acredito, na verdade, eu sou contra essa exacerbação de delitos que nós temos. Eu acho que a gente tem que tentar minimizar ao máximo para a gente realmente fazer a perseguição dos delitos, dos crimes necessários à proteção dos bens jurídicos mais necessários. Mas, assim, eu acredito também que tem um valor educacional, sabe? Eu sei que talvez não chegue a trazer essa sensação de forma prática, porque a gente, como você mesmo falou, não via as devidas punições através da seara administrativa. Mas eu também confesso que é muito difícil você pegar alguém numa situação de uma carteirada e conseguir, a partir daí, que haja a devida persecução, seja ela civil, seja ela administrativa, pela conduta do agente público. Então, eu acho, sim, que foi relevante, mas eu acho que era mais relevante se a gente tivesse adotado os padrões de persecução da forma como deveria ser, e não como foi feito dentro da lei de abuso de autoridade. Eu acho que a gente deveria dar maior valor à conduta ética, né, às moralidades administrativas, e tentar ir atrás mais dessas condutas dentro da seara da improbidade. Eu acho que aí sim a gente teria um reflexo sancionador interessante, porque o agente público, ele entra ali, e eu já discutindo com outra advogada em outra live uma vez, e falou que quando você é agente público, você já é detentor de poder, você não tem que galgar nada, você já está lá com o poder delegado do Estado. Então, a gente vai chegar à conclusão de que você está fazendo aquilo de forma legítima, e quando você não faz de forma legítima, é muito difícil para o particular ver aquela persecução se concretizar. É difícil até para os órgãos de persecução, né? Eu digo isso porque quando eu fui promotora de justiça é difícil demais você fazer uma análise nesse sentido. A não ser que exista, né, uma prova, assim, muito robusta e através, por exemplo, de filmagens, você consegue, logicamente, rapidamente detectar casos de abuso de autoridade. Mas, assim, eu concordo com você que não deveria existir o crime. Mas eu fico pensando se, de fato, as condutas imorais, improbas, elas estavam realmente chegando a ser sancionadas. Existem, Você lembrou, mas não na medida efetiva, eu acho. Você lembrou uma questão muito interessante. Ou seja, vejam, antes de nós tipificarmos criminalmente a carteirada, temos a sanção disciplinar e também a lei de improbidade administrativa. E quando você pensa na lei de improbidade administrativa, a sanção é mais drástica do que a penal. Até porque o nosso legislador ele tipificou a carteirada no artigo 33 da nossa lei de abuso de autoridade, da lei 13.869, mas tipificou como uma infração penal de menor potencial ofensivo. Então, a carteirada nasce como crime, mas um crime de menor potencial ofensivo, admitindo as medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95. Repara como a lei de improbidade administrativa ela acaba configurando uma resposta muito mais enérgica. Se o direito administrativo sancionador vai atuar com eficiência, se a lei de improbidade administrativa vai ser implacável, nós vamos chegar à conclusão que a resposta criminal é a mais insignificante de todas. Quando eu comparo essa santa trindade aqui na resposta estatal,
A resposta penal é a menos grave. Infração de menor potencial ofensivo. Bom, mas agora, independentemente disso, existe o crime de carteirada, o artigo 33, parágrafo único, que eu vou ler para a galera. Eu vou ler os seus termos. Olha só. O artigo 33 pune um crime que não é o de carteirada, é um constrangimento ilegal no âmbito da lei de abuso de autoridade, que é exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. Aí vem o parágrafo único, que nas mesmas penas, 6 meses a 2 anos, pune. Aqui está a carteirada, 33, parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Bom, aqui está a carteirada. Deixa eu perguntar a tua opinião, Ruth. Lendo e relendo esse tipo penal, você gostou? Você acha que o legislador, vendo necessidade de tornar a carteirada crime, soube trabalhar as elementares, é um tipo de fácil compreensão, fácil entendimento? O que você acha? Eu quero só fazer um adendo rapidinho. Você falou muita coisa interessante sobre a Lei 9.099, né? Da questão de admitir as medidas despenalizadoras, admite até acordo de não persecução penal, né? Então, admite praticamente tudo, né, de benesse em relação ao delito. Ele não vai, é interessante, ele não vai admitir o ANPP porque é de menor potencial ofensivo. Sim, lógico, tudo bem, porque com certeza. Agora, seria a exceção, né? Seria a exceção. Se o caso concreto não admitir a transação, tem gente admitindo, então, a ANPP subsidiariamente. E se não deu a ANPP, Ruth, tem a Lei 9.099, artigo 89. E se não der certo a suspensão do processo, tem pena restritiva de direitos. Ou seja, sem contar a prescrição, que é célere. Parece meio que Casas Bahia. Estamos aqui só para te ajudar, né? Não, por isso que não tinha necessidade realmente de criminalizar a conduta, né? Eu acho que é interessante a gente parar para pensar um pouco sobre essa necessidade de reprimir condutas, tudo através do direito penal. A gente tem que parar. Eu confesso, viu, que quando eu estudava para concurso público, uma das maiores dificuldades que eu tinha era de conseguir aliar os estudos e as diferentes legislações extravagantes e as mudanças, né? Que a gente tinha, até porque pelo princípio da especialidade pode cair determinado delito ou não, que eu acredito que depois a gente vai falar sobre isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, agora, o que você acha? Eu vou repetir a redação e queria a sua opinião. Como magistrada, eu sei que você, magistrada, está acostumada a julgar fatos. Agora, eu estou pedindo para você, magistrada, julgar o tipo. Se você acha que esse tipo é um tipo bem construído, mal construído, incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. O que você acha dessa redação que caracteriza, que representa a carteirada? Primeiro, ela é bem ampla, né? Ela é bem ampla, ela fala de todos os tipos de vantagem, o que pode denotar aí um certo casuísmo. Mas eu acho que ela não foi de todas as piores, não, Rogério, viu? Não sei se tem uma pegadinha aí, mas eu não acho que de todas foi as piores, não. Até porque a gente fazendo uma análise de caso em concreto, é possível sim identificar. Agora, confesso para você que nos crimes contra a administração pública, a gente tem um delito que chama muita atenção, que é o crime de corrupção passiva, né? E lá a gente tem aquela condição de receber a vantagem indevida. E muita gente está fazendo confusão entre os dois delitos, como seria o encaixe da carteirada ou da corrupção passiva, tá? Então, assim, eu não acho tão ruim, considerando os outros elementos que foram trabalhados aqui na Lei de Abuso de Autoridade, porque teve todo aquele bafafá quando a lei entrou em vigor. Na verdade, teve um bafafá antes dela entrar em vigor, né? Então, assim,
agora já assentou um pouco mais, mas a gente sabe que a lei de abuso de autoridade tem várias nomenclaturas um pouco evasivas, assim, abstratas, e a gente, quando vai estudar direito penal, fala do princípio da tipicidade dos delitos. Mas eu acho que aqui no parágrafo único, para mim, não ficou tão difícil a compreensão, confesso, tá? Então, se eu estou julgando o fato típico, para mim não ficou tão ruim, não. Mas diga aí as suas considerações. Eu vou ser sincero, talvez seja uma dificuldade minha. Quando eu fui escrever sobre a lei de abuso de autoridade, eu travei no 33, parágrafo único, que eu fiquei pensando qual que é a diferença do abuso de autoridade carteirada, infração de menor potencial ofensivo, que admite as medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95, com o gravíssimo crime de corrupção passiva. Crime de corrupção passiva, que é uma infração de médio ou maior potencial ofensivo, apesar de admitir em tese o ANPP, não admite medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95. E aí eu confesso que eu travei. Eu travei por quê? Porque o legislador pôde. Quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem indevida. Aqui, a pessoa que invoca cargo ou função para obter vantagem indevida, em tese, abrange a corrupção passiva. Abrange até a concussão. Qual que é a diferença, então? Estou vendo aqui o meu colega de Minas, Enzo, já está aqui batendo um papo também. O Enzo deve ter, com certeza, feito uma tabela. Você segue o Enzo nas redes sociais, não? O Enzo Bassetti, é? Sigo, adoro. Acho ele super... A ironia, assim, a ironia na dose certa. Ele tem ironia, mas sabe o que ele faz? Ele faz umas tabelas muito interessantes. Então, ele já deve ter feito essa tabela diferenciando carteirada, concussão e corrupção passiva. Enzo, se você não fez, faça logo essa tabela, diferenciando os três. Porque é importante, é tão importante isso, e despertou tantas divergências no começo, Ruth, que o Ministério Público Brasileiro resolveu publicar um enunciado com essas diferenças. Então, você que vai prestar concurso para o MP, fique atento, fique atento. Vai cair certamente um probleminha onde vai ficar nebulosa a situação proposta. Você vai ficar em dúvida se é carteirada ou corrupção passiva. Qual que é a diferença? Então, eu vou colocar um caso prático aqui. Ó. Vou colocar um caso prático. Vamos assistir. Eu vou trabalhar... Agora na prova oral. Oi? Na prova oral, né? Vamos lá. Pois é. E aqui não vale o não me recordo. Aqui a gente não aceita não me recordo. Mas é um caso prático, eu vou usar o promotor de justiça como exemplo, porque aqui nas redes sociais é assim, se você usa um outro cargo como exemplo, o pessoal já fala, você está dizendo que o seu cargo não tem isso, por que você está demonizando o meu cargo? Não, então eu vou trabalhar com um promotor de justiça, dando carteirada, fique tranquilo, eu não vou trabalhar com o cargo dos outros. Vamos imaginar um promotor de justiça que vá até um estádio de futebol e fala o seguinte, eu sou promotor de justiça da infância e juventude, eu sou um fiscal natural aqui 24 horas da ordem no âmbito da infância e juventude, dos direitos juvenis, eu gostaria de entrar nesse jogo aqui, quero assistir, não quero pagar. Isso é corrupção passiva? Isso é concussão ou isso é carteirada? Olha, o enunciado, né? O seu examinador, o enunciado número 22 do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Tá aí na tua frente, não? Não, tem que falar, né? Aí. Mas tá aberto aí, tá aberto aí, não? Gente, eu vou ler a pesca, tá? O enunciado, ele fala o seguinte: quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido, pratica abuso de autoridade. Se o comportamento não estiver atrelado à finalidade de contraprestação do agente ou autoridade. Então, essa é a cola, viu, galera? Se perguntarem, se o examinador perguntar, então, abuso de autoridade aí, né?
Ou corrupção. Se eu sou examinador, eu já olho para a candidata Ruth e digo, bingo, já estou satisfeito. Seja bem-vinda ao clube. Acabou, chega, Muito né? bom. Para que mais? Legal, olha, esse enunciado é interessante. Eu ajudei até a trabalhar a redação do enunciado. Você vai ver que, coincidentemente, ele corresponde a um parágrafo do meu livro. É uma coincidência aí. Mas, olha só, se eu invoco a minha condição de promotor de justiça para conseguir uma vantagem indevida, mas não coloco na mesa qualquer contraprestação da minha parte, isso é carteirada. Então, eu quero entrar no estádio sem pagar porque eu sou promotor de justiça. Isso é carteirada. Eu estou invocando o meu cargo para entrar sem pagar no estádio de futebol. Agora, perceba que aqui não existe uma contraprestação da minha parte. Eu não prometi nada. Agora, se eu digo o seguinte, olha, eu sou promotor de justiça e eu tenho um inquérito civil investigando a segurança desse estádio. Se vocês me deixarem entrar nos jogos sem pagar, eu posso acabar arquivando esse inquérito. Opa! Aí eu invoquei a minha condição. Invoquei a minha condição para conseguir uma vantagem devida e coloquei na mesa uma contraprestação minha. Coloquei na mesa uma contraprestação. Qual é? O arquivamento do inquérito. Isso já é corrupção passiva, porque eu estou diante de uma situação de troca de favores. Tá ok? Acho que ficou claro, né? Se houver não uma mera solicitação, se houver uma exigência, aí nem corrupção passiva, aí eu tenho concussão. Que, por incrível que pareça, até o pacote anticrime, era melhor você responder por concussão do que corrupção passiva, porque a pena da concussão era de 8 anos, a corrupção passiva 12. Então eu brincava que eu ia denunciar o corrupto por solicitar vantagem, ele ia falar, não, excelência. Ele ia olhar para a juíza Ruth e ia falar, não, eu não solicitei, eu exigi. Porque daí ele saía do 316, ia para o 317, a pena máxima caía de 12 para 8 anos. Agora acabou. Agora o pacote anticrime uniformizou as penas máximas. Ruth, você acha que configura carteirada a pessoa anunciar ser filho de fulano, filho de Beltrano? Você sabe com quem você está falando? O que você acha? Não, acredito que não. Dentro dessa condição do 33, parágrafo único, né? A sensação de temor tem que ser em relação ao uso da autoridade. Né? A gente sabe que a gente tem um artigo 2º na Lei de Abuso de Autoridade que está catalogando quem são esses agentes públicos. Então, tem que estar relacionado a essa situação. Então, eu imagino que não. Mas diga aí, você, legal, professor. Professor, eu vou dizer professor porque ele já foi meu professor, então eu posso falar professor de novo. Porque ele disse que eu não posso chamar de professor, de doutor, de nada, né? Mas... Não, se me chamar de senhor, eu vou te chamar de senhora e vai ficar muito pior para você, mas muito pior. Pois pronto, mas você que escreveu o livro, então diga aí as abordagens, porque assim, na minha opinião, não. Mas eu acho que essa questão da carteirada, certo? Ela tem uma questão que exige do agente ser sutil. Porque, assim, eu não concordo também com todos os argumentos que estão sendo utilizados em sentido de uma contraprestação que é feita em razão de você, por homenagem a um policial, você querer pagar determinada quantia, né? Os 0800, 0400, tem de tudo. Mas, assim, eu não sou contra uma atividade que é espontânea, tá? Mas, analisando o tipo penal, quando essa atividade, na minha opinião, ela fica corriqueira ao ponto de já saber o comportamento do agente, delimitar o comportamento do agente, essa conduta da carteirada, quando fala incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública, na minha opinião, ela está concretizada, né? Então, vai depender muito do caso em concreto. Mas da forma como você falou, deu a entender que não seria isso. Eu comento na página 299 do meu livro, eu comento o seguinte, ó. Veja se você concorda. Se você discorda, dá tempo que a terceira edição, essa aqui está esgotada, a terceira edição está saindo, eu já corrijo.
Olha, eu sei Eu que vai comento o esgotar, seguinte. porque eu tentei comprar seu livro para não passar vergonha, né? Mas eu não Esse consegui, aqui, não. não. Foi, eu não consegui comprar seu Esgotou. livro. Esgotou. Pois A foi. próxima capa, inclusive, vai ser uma capa amarela. Vai ser uma capa. Tá para sair. Tá para sair. Eu vou te mandar. Eu vou te mandar. Não Ah, compra, então não. Eu te pronto, mando. tá valendo. Vou te mandar. Vou te mandar. Ó. Aliás, ninguém compra. Eu só dou meus livros. Ó. Veja. Olha o que eu escrevo na página 299. Eu escrevo o seguinte. Aliás, sendo imprescindível o nexo funcional que o agente se utilize de cargo ou função pública ou invoque a condição de agente público, não existe o crime quando o indivíduo, para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido, se vale de condição pessoal como ser conhecido na mídia, ser filho de político, ter prestígio no meio social, etc. Nada disso configura carteirada, abuso de autoridade. Agora, você mencionou uma questão muito interessante e que desperta paixões. Qual é? Guarda municipal vai tomar o café da tarde na padaria. E a padaria, ele sabe que não vai cobrar aquele café da tarde. Mas aí ele está lá, todos os dias, indo na mesma padaria. Para a padaria isso é bom, porque tem agentes de segurança lá, num bairro que não é tão seguro. A padaria gosta, no final do expediente, ver agentes de segurança comendo o lanchinho do final do expediente. Ela gosta de vê-los lá, porque traz uma segurança e ela oferece esse lanche e nunca cobra nada dos agentes. Os agentes insistem em ir lá, comer o lanchinho e sabe que não serão cobrados. Você acha que é carteirada isso? Não, até aí não. Mas eu acho que é muito fácil virar, né? Então, assim, por precaução. Aqui tem um aluno até dizendo que só acontece no Canadá. Gente, eu confesso que quando eu era promotora, comecei a achar muito estranho, porque eu andando pela cidade, né, no interior, o estado do Tocantins é um estado muito grande, então muitos municípios também. E eu não sabia, né, dessa prática policial. A gente entra na função, mas não tem ainda aquela expertise, né, o métier para lidar com o negócio. E quando eu cheguei na situação que eu vi um policial não pagando a merenda, eu fiquei assim, como assim? O que é isso? E eu me senti, né, a promotora na cidade minúscula, né? E eu fiquei, nossa, eu vou abordar, não vou abordar? Gente, é um lanche, Ruth, se acalma, né? Pondera aí o que é que tá acontecendo. E fui aprender um pouco mais, né, sobre esse comportamento. E quando você descobre realmente tem um comportamento volitivo, de intenção mesmo, por parte dos proprietários, no sentido de que aqueles agentes policiais estejam ali. Garante uma ronda, garante, pelo menos assim, a ideia de segurança, né? E até aí tudo bem, na minha opinião, tá? É porque cada um com seu dinheiro particular, na minha opinião, faz o que quiser. Mas isso pode induzir o agente público a querer se comportar de maneira diferente. E a gente tem que partir também daquele pressuposto, né? A gente não tem que ser só honesto, a gente tem que parecer honesto. E eu acho que, de alguma maneira, sabe, Rogério, hoje a gente anda num mundo muito midiático e que algumas expressões saem na mídia sem as devidas proporções. Então, os policiais têm que ficar atentos, né? E assim, todos nós, autoridades públicas, que atuamos, né, na defesa da sociedade, para que não confundam o nosso comportamento com um comportamento que vai incidir tanto na carteirada, mas que eu acho mais fácil de incidir, inclusive, na improbidade administrativa. Porque eu digo assim, é uma incoerência, tem até uma certa incoerência, porque a gente sabe que o princípio da insignificância, por exemplo, não pode ser aplicado nos crimes contra a administração pública. Em tese, qualquer comportamento, então, não deveria ser tolerado. Mas aí a gente vai e fica vendo, mas certos comportamentos são tolerados, né? E isso, para mim, é um pouco de incoerência, porque fica ao acaso daquela pessoa que está lá vendo aquele comportamento, inclusive, né, da forma como aquilo vai ser dito pelo particular. Então, é importante que se tenha um cuidado devido. Eu acho que também grande parte das críticas à lei de abuso de autoridade foi dada por dimensão midiática também, em relação a como seria feita aí, como alcançaria as autoridades públicas, tá? Então, mas você sabe que um aluno escreveu aqui do Canadá
eu achei engraçado, porque meu irmão gêmeo, depois eu vi meu irmão gêmeo tá assistindo aqui. E meu irmão gêmeo, deixa ele até mandar, deixa eu ver se ele vai mandar um joinha para ver se ele ainda está assistindo aqui. E o meu irmão gêmeo mora no Canadá. Ele mora no Canadá. Ele mora lá já há algum tempo. E eu lembro que ele me contou a história. Pena que não dá para fazer uma live de 3, que eu já ia chamar meu irmão aqui. Ele contou a história de um prefeito de Toronto, ou de Montar, não sei. Aí, ó, ele está ali, ó. Aí, ó, Cunha RS 1970. Ele está aí, ó, Cunha RS 1972. Ele contou a história de um prefeito que tinha um time de futebol americano e ele usou o prestígio dele de prefeito para conseguir um patrocínio para o time. Aí, ó, depois, sim, em Toronto, ele está respondendo aqui. Então, olha o que ele fez, Ruth, olha o que ele fez. Ele tinha um time de futebol americano. Ele não desviou dinheiro público. Ele não se apoderou de dinheiro público. Ele usou o prestígio do cargo prefeito para conseguir com que particulares patrocinassem o time de futebol dele. Ele usou o cargo para conseguir doação. Está aqui, ó, ele está explicando. Ele perdeu o cargo. Ele perdeu o cargo. Isso é tolerância zero. Isso é tolerância zero. Isso é um país que a tolerância é zero. E vejam, a preocupação aqui não é nem a criminal. Aqui é a perda do cargo. Aqui é aquele direito extrapenal sancionador implacável. Isso é muito legal, né? É muito legal perceber essa resposta enérgica do Estado. Então, isso aconteceu no Canadá. Isso aconteceu no Canadá. No Brasil, a gente talvez pensasse o quê? Pô, mas não tem dinheiro público. Ele não desviou dinheiro público. Ele só usou o seu prestígio. Mas não é isso. Ele não é prefeito para usar o seu prestígio. Não, E aqui temos o testemunho dele. Eu concordo, por isso que eu digo que eu acho assim, que é uma situação que pode dar vazão para várias interpretações. Você já morou no Canadá, é isso? Eu já morei no Canadá. Você tá perguntando Estão falando aqui, ó. Estão te dedando aqui, ó. Estão te dedando. Você morou onde? Gente, quem aqui sabe que eu morei no Canadá? Cadê? Deixa eu ver. Julica Reis. Ai, minha amiga, beijo. Eu já estava preocupada, como assim? Sabem que eu morei no Canadá. Você morou onde lá? Eu morei, gente, faz tanto tempo, eu morei em Edmonton. Não foi chique que nem seu irmão é, não. Não estava em Toronto, não. Mas eu conheci rapidamente Toronto. Meu irmão está do lado de Toronto, perto de Toronto. Meu irmão está em Winnipeg, onde foram os Jogos Olímpicos de Inverno, um lugar... Aí, ó, meu irmão está perguntando onde você morou, onde que é mesmo? Edmonton. É norte, sul, leste, oeste, o que é? Não me pergunte que faz tanto tempo que nem eu sei, pelo amor de Deus. Eu fui quando eu era adolescente, naqueles intercâmbios rápido. Não foi uma morada assim... Não fui nativa, não. Legal, que joia, que joia. Bom, ainda falando da carteirada aqui, nós não podemos esquecer que esses crimes só configuram crimes de abuso. Meu irmão está dizendo que é em Norte, em Alberta. É Alberta. Em Alberta. Bom, meu irmão conhece tudo lá. Ó, seu irmão vai entrar na live, é? Não, já entrou. Ele só não consegue aparecer, mas já entrou. É a mesma figura que eu, mas já está aqui. Ele é dentista. Ele é dentista. E gêmeo, um gêmeo tinha que dar certo na vida, né? Ó, vejam, falando da carteirada, nós não podemos esquecer, Ruth, que os crimes precisam do dolo, daquele elemento subjetivo do artigo 1º, parágrafo 1º, concorda? Na carteirada, eu não consigo imaginar alguém praticando esse comportamento e não agindo exatamente como escreve o artigo 1º, parágrafo 1º. Não consigo imaginar uma pessoa dando uma carteirada sem agir em benefício próprio de outra, em satisfação pessoal ou por capricho pessoal. Você não acha? Concordo. Eu acho que o fato em si, ele atrai aí a questão da satisfação pessoal, né? Então, o próprio fato objetivamente prova a especialidade do dolo. Então, fica bem fácil de provar. Show.
pessoal está perguntando se o crime é de ação penal pública incondicionada. Sim, todos os crimes da lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Todos os crimes. O que não impede a ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, tá? Aí já estão perguntando se cabe tentativa, eu entendo que cabe, principalmente na modalidade por escrito. Principalmente na modalidade por escrito. Com relação à carteirada, tem mais alguma pegadinha que você gostaria de fazer aqui, não? Olha, não estou lembrando muito não, mas acho que é Legal, isso, né? então sabe, eu quero, nós temos ainda um tempinho, então eu quero aproveitar a sua presença e esse histórico de aprovação que você tem, Ruth, que você tem um histórico de... Porque eu poderia agora entrar em casos concretos, olha, lembra aquilo, tá? Mas pronto, acho que já demos aqui um contorno bem interessante quanto ao crime de carteirada. Eu acho legal aproveitar a sua presença, que tem histórico de aprovação. Você passou no concurso do Ministério Público já faz um tempo. Quantos anos você tinha quando você passou no concurso do MP de Tocantins? Tinha 25. 25 anos. Não vou perguntar mais idade, já parei por aqui. Depois, você passou na magistratura 6 anos depois. Então, você tem um histórico de aprovação. E o legal é que você tem um histórico de aprovação exercendo cargos públicos. Então, eu queria que você falasse aqui um pouco como foi sua experiência, como é que você estudou, como que você trabalhava aquela questão da revisão. A revisão eu acho muito importante. Como que você conciliava o Ministério Público de Tocantins e as matérias que seriam cobradas na magistratura, principalmente na magistratura do Rio Grande do Norte. Como é que você fez? Se você puder falar rapidamente essa sua experiência. Rogério, eu, na verdade, tive que Eu aprender, vejo que né? você dá muitas dicas, viu, Ruth? Eu estou falando isso porque eu acompanho você nas redes sociais, sugiro que todos acompanhem. Depois eu até vou pedir para você enfatizar o seu endereço aqui no Instagram. A Ruth dá muitas dicas, ela faz perguntas provocativas que você se identifica, ela responde. Então eu quero aproveitar e ouvir dela agora ao vivo, rapidamente, essas dicas. Bom, então, primeiro, obrigada de novo, né? Estou me sentindo lisonjeada. Mas então, para quem quiser me seguir, é Ruth Araújo Viana. Acho que apertando aí em cima consegue. Rogério está dizendo que me segue de vez em quando, eu recebo umas curtidas, até printo. Mas assim, aquela coisa quando você vê, né, um professor seu, é muito orgulho mesmo a gente, né? Inclusive porque você é promotor de justiça, sabe também as dificuldades, né, da carreira. A gente vai se orgulhando de todas as carreiras, né? A gente vai fazendo esses traços da nossa trajetória e vai ficando muito feliz com o que a gente conquistou. E assim, eu quando entrei no MP do Tocantins, eu estava grávida da minha primeira filha, né? Então foi difícil porque era longe do meu estado natal, que é o Ceará, então eu não conseguia mesmo me situar se eu iria ficar ali de imediato. E eu tive que aprender a conciliar um cargo muito importante para fins sociais, para mudar realmente a realidade da sociedade das pessoas. E eu me identifiquei demais, eu era apaixonada, sendo que tive muita dificuldade no início, porque assim, a gente trabalha muito, né? Muito para poder dar vazão a todos os processos que entram. E como foi que eu consegui conciliar? Eu acho que objetivamente respondendo a isso foi parando de cronometrar meu tempo. Quando eu tinha tempo, eu ficava, eu quero estudar tantas horas líquidas, né? Eu não trabalhava, então eu ficava nessa. Na verdade, eu era professora, né? Antes de ser promotora. Mas eu, como dava aula somente à noite, eu estudava de manhã e de tarde. E quando eu decidi abandonar meu emprego para estudar para a segunda fase do Ministério Público do Estado de Tocantins, acabou que eu fiquei só estudando para isso. Eu vi que estava na trave, então eu larguei e fui estudar. Consegui a aprovação, tinha aprovado em outros concursos já, mas consegui a aprovação finalmente no cargo que eu realmente me via trabalhando nele. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com filha, grávida, estudando para outros concursos, porque eu queria estar mais perto de casa, eu aprendi que eu tinha que otimizar meu estudo, eu tinha que mudar a forma como eu via o estudo, né? Eu tinha que parar de cronometrar. Quando eu sentia sono, eu tinha que dormir.
senão aquilo ia se transformar numa bola de neve, eu ia ficar muito ansiosa. E hoje eu tenho uma empatia enorme pelos concurseiros, porque eu senti na pele o que eles sentem hoje e consigo me identificar muito, como ser mãe, estar grávida, pós-parto e ainda estar estudando para concurso, as dificuldades de assumir um cargo público também, com um filho pequeno, longe da família. Então, assim, eu acho que objetivamente falando é parar de se cobrar tanto e fazer o que você pode e não deixar a ansiedade tomar conta. Agora, como é que você faz isso no dia a dia? São várias coisinhas diferentes. Por isso que eu não consigo falar tudo assim rapidamente, porque são estratégias Mas sabe o que eu diferentes, acho legal? diferentes. O que eu acho legal, Ruth, é que você passou no concurso do MP e eu sei o quanto o cargo exige do profissional. Você estava longe do seu estado natal, querendo voltar. Mãe do seu primeiro filho. Então, é claro, tudo isso você pode encarar como obstáculo ou você pode encarar como força. Saudar o Renê, grande Renê Souza, meu colega do MP do Mato Grosso, coautor dos meus livros, vários livros escrevo com o Renê. Mas olha só, Ruth, eu acho que você resolveu encarar o que alguns encarariam como obstáculos, força. Então, eu tenho certeza que você tinha uma gratidão por estar num cargo que é um cargo relevante. Você usava a distância do seu estado natal como um incentivo, como aquela cenoura na frente do coelho é o objetivo, é voltar para aquela região. E certamente você via o seu filho, o seu primeiro é filho, a sua segunda é filha? Eu tenho 3 filhos. Tenho 3 filhotes. A primeira é a Serena. Só para dizer que você está aqui, para a galera saber que você está em licença maternidade do Sim. terceiro, né? Legal. A minha primeira é a Serena, a primogênita. Legal. Então, eu tenho certeza que você olhava para sua filha e falava, poxa, é por você também que eu estou fazendo isso, né? Então, eu acho que é a questão de como você encara. Você encara aquilo como obstáculo, motivo para desânimo, ou você encara aquilo como desafio, motivo para animar cada vez mais? Eu acho que você usou tudo de uma maneira muito positiva, né? Eu acho que eu tive que aprender a olhar dessa maneira, né? Ou você não olha, ou você olha dessa maneira, ou você começa a se afundar, né? Então, assim, sendo bem direta, quando eu nunca esqueço isso, eu encontrei o corregedor geral um dia na ponte aérea. E eu visitava minha filha todo final de semana, né? Eu pegava o voo todo final de semana para poder vê-la, sábado e domingo. E eu encontrei ele lá e eu estava dizendo que eu estava super cansada, que eu tinha que fazer aquilo, né? No desabafo. E na época ele falou algo para mim que foi marcante, mas que também me deu um empurrão para frente, sabe? Ele disse assim, graças a Deus que você tem condições de ir todo final de semana ver sua filha. Que ele estava querendo dizer, você está num cargo tão bom que graças a Deus você tem condição de pagar para pegar o seu voo. E é verdade. Então, quando você muda essa postura, você passa a olhar com outros olhos a gratidão que você deve ter, né? Pela sua evolução, pelas coisas que você já conquistou. Você passa realmente a amadurecer e encarar as coisas com mais facilidade. Eu digo facilidade porque eu não entendo isso do concurseiro de dizer, tô com sono, vou acordar às 4 horas da manhã morrendo de sono e vou... Gente, isso não dá certo. Chega uma hora que cobra o preço, né? E eu acho que a gente tem que fazer aquilo que naquele momento está dando certo pra gente. E no momento que não estiver dando mais, gente, saiba que está na hora de mudar. Não significa que você tem que abandonar o estudo, né? Significa que às vezes você precisa dar uma pausa, significa que às vezes você precisa só refrescar a cabeça ou até mesmo mudar a forma que estuda. Mas você tem que ter esse feeling de como que você tá, né? Para você não se sentir sobrecarregado. Tá? Muito legal. Bom, eu tenho te acompanhado já há algum tempo. Aliás, essa live, vamos abrir aqui para a galera. Quanto tempo a gente estava namorando essa live aqui, Ruth? Acho que desde o primeiro infectado do coronavírus, né? Ai, eu não sei. Eu não sei, dava não. certo. Aliás, o Enzo, eu tenho que marcar uma live com o Enzo também, tem que marcar uma live com ele, é outro que está
Eu sempre brinco, né? Eu gostaria, depois da pandemia, receber o mesmo número de convites, mas para churrasco. Eu vou estar, olha, eu vou garantir churrasco 2021 inteiro. Mas, ô Ruth, eu acho muito legal, eu venho acompanhando esse seu trabalho nas redes sociais, já conheci esse seu histórico de aprovação, tinha curiosidade para ver você explicando como você lidou com toda essa situação de mãe, exercendo um cargo que exige muito, longe e tal, isso eu acho legal. Então, eu vou aqui cometer uma indelicadeza. Eu vou aqui, primeiro, dizer o que eu estou fazendo. Já há uns 6, 7 meses que eu estou trabalhando num livro, Como Passar em Concurso Público. Testemunho meu, o que eu fiz certo, o que eu fiz errado. Fiz muita coisa certa, mas eu também fiz muita coisa errada. Se eu pudesse voltar, eu ia, obviamente, mudar muita coisa que eu fiz e que hoje eu percebo que não eram coisas que me ajudavam. Mas eu ia insistir em outras que eu percebi que estavam corretíssimas. Eu estou escrevendo, faz 6, 7 meses que eu estou escrevendo esse livro, está indo a passos de tartaruga. Então, eu quero aqui, publicamente, convidar você, se você não topa, fazer esse livro em coautoria. O que você acha? Ah, lógico, com certeza. Obrigada, Rogério. Vamos fazer esse livro? Eu te mando esse livro, pelo menos esse rascunho que eu já tenho. Você vai colocando os seus ingredientes, eu vou colocando os meus. Eu acho que nós temos aí um hiato de gerações de concurso. Eu prestei concurso antes, você prestou concurso depois. Eu tive algumas dificuldades que você talvez não tenha tido e vice-versa. Você teve dificuldades que eu não tive. Então, a gente poderia colocar isso, bater no liquidificador e sair um livro para ajudar a galera. Vamos embora? Valeu, estou me sentindo honrada. Não estava esperando isso, gente. Cara de paisagem, né? Poker face, porque senão, né, a gente fica muito feliz, viu? Obrigada, Rogério, pelo convite. Não, como é que chama o Face? O quê? Poker face. Nunca viu falar? Não joga poker, não, Rogério? Já, para ninguém saber se você tem o Royal não sei o que Flash, não é isso? É, tipo flush, não é não? Não jogo poker. Aliás, eu gosto de ficar vendo os outros perdendo dinheiro jogando poker. Ó, show, então combinado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos estabelecer um cronograma de trabalho. 2021 é a nossa meta. Como passar em concurso público. Em coautoria, vai sair pela editora Juspódio. Fechado? Fechou, fechou. Obrigada, viu? Galera, então tá bom. Eu tenho que encerrar a live, senão o Instagram não salva essa live. E eu quero pedir autorização para colocar no YouTube. Você se importa? Pode colocar, com certeza. Legal. Então eu vou colocar no YouTube e essa semana eu te ligo e a gente vai colocar as tarefas em dia, o to-do, o que vai depender de você, o que vai depender de mim, para nós rapidamente divulgarmos o lançamento desse livro, tá bom? Tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Júlica Reis, ela é colega? É uma das minhas melhores amigas. Ela tá aí só tirando onda. Amiga, deixa de tirar onda. Rogério não tá te acompanhando direito, não. Não, mas me explica uma coisa. Ela é colega ou não? Não. Ela é advogada. Colega que você diz da carreira na magistratura. Ela é Sim. colega dos operadores do direito, mas ela tá na advocacia. Operadora do direito. Não, porque ela perguntou se eu vou para Orlando. Eu falei, mas será que eu já encontrei com ela em Orlando? Não sei, você anunciou por aí que você vai para Orlando? Não, é que eu vou. Eu ia bastante, né? Agora que a pandemia não deu certo. Falei, eu vi ela escrevendo aqui, ó, você vai para Orlando. Falei, será que eu já encontrei com ela? Às vezes já encontrei, né? Acontece, Orlando no final do ano parece São Paulo. Para quem tem filho, realmente desse jeito. Menina, então tá bom. Muitíssimo obrigado. E a gente conversa essa semana. Um abraço grande, abraço, galera. Tchau, gente. Beijão.